Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre leitura. Sim, com certeza você já ouviu falar inúmeras vezes sobre a importância da leitura, a importância de você ler um livro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados que você tem que ter quando você vai ler um livro, quando você vai escolher um livro para ler. Primeiro, você tem que notar que a leitura deve fazer parte da sua vida como um hábito constante. E às vezes a gente erra na construção de hábitos de forma a torná-los ineficazes. Ou seja, se você não escolhe certinho como você vai criar seus hábitos de leitura, é muito provável que você deixe esse hábito, abandone esse hábito, porque realmente se a leitura não for um hábito, ela não é bem-vinda, ela não é efetivada com sucesso. Então vamos lá, eu preparei 13 dicas para você. A primeira é o que você deseja conhecer. Às vezes alguém fala, esse livro é bom, ou esse livro é interessante, ou você vê alguma indicação de uma pessoa que você gosta, mas você não pensa o que você deseja conhecer. Ou seja, para que a leitura daquele livro vai te servir? Eu sou uma pessoa que particularmente, eu prezo muito pelo meu tempo. O tempo é o único recurso que você não volta atrás, você não tem como recuperar. Uma vez perdido o tempo, esse tempo perde-se para sempre. Por isso, entender, aproveitar, saber por que você vai ler um livro, o que você deseja conhecer, é fundamental, beleza? Vamos lá. No segundo, para que você vai ler? E para que você vai ler, eu não falo só na questão de conhecimento, mas existe alguma necessidade que você tem de se esforçar com relação a cumprir créditos na faculdade, no mestrado, tem alguma matéria que você precisa se aprofundar, no seu trabalho tem algum ambiente ali que você precisa conhecer um pouco mais, enfim, aproveite para ligar uma necessidade a uma realidade. É uma questão de você entender por que você quer conhecer e para que você quer conhecer. Em terceiro, você consegue aproveitar essa leitura na sua vida pessoal e profissional? É claro que muitas vezes a gente não consegue. Por exemplo, eu quero conhecer um pouco mais da literatura francesa, por exemplo, porque é um hobby meu. Então você consegue melhorar a sua autoestima, o seu know-how de conhecimento, mas você não consegue alicerçar na sua vida profissional. Em alguns casos, sim, em alguns casos você consegue alinhar esse conhecimento profissional, necessidade profissional, com necessidade real, como, por exemplo, como lidar com as pessoas. Você consegue saber isso ou entender, ampliar esse seu universo, tanto através da literatura, como uma história, algum exemplo de vida, ou também você consegue fazer isso com uma literatura mais acadêmica. Enfim, se você conseguir alinhar esse interesse da vida pessoal e da vida profissional, certamente você vai sentir mais interesse de conhecer, de se aprofundar e de terminar esse livro, que é uma coisa que nem todo mundo consegue fazer, certo? Vamos lá então para a próxima dica. Quanto você deseja investir? Aqui eu estou falando de valor, mais para frente eu vou estar falando de tempo. Mas quanto é o seu capital que você deseja investir? Você pode tanto ir até uma livraria e retirar o livro, se você tem aí vínculo com escolas, universidades, ou você pode investir realmente de você comprar esse livro. E aí, quanto que você quer investir? Você vai investir online, você vai comprar e ler online, ou você quer investir físico para que ele faça parte de alguma coleção? Isso é muito importante, porque tem categorias, tem algumas promoções, algumas categorias que acabam se diferenciando com relação ao valor. A próxima dica é: esse conhecimento que você está tendo ao adquirir esse livro que você está escolhendo, é para sua coleção? Você possui uma coleção de livro ou é apenas para conhecimento? Porque para algumas pessoas a questão do investir físico, o conteúdo é o mesmo do que investir online.
Então, se você quer um livro para a sua coleção, para deixar na sua prateleira e revisitar, emprestar para os seus amigos, para o seu filho, enfim, fazer essa coleção, certamente o investimento é maior do que a disponibilidade ou as disponibilidades que nós temos hoje na maneira online, tá ok? A outra dica é, você consegue unir esse conhecimento desse livro a algum conhecimento anterior que você tem? Por exemplo, uma vez eu li um livro ou tive alguma matéria na escola e agora eu decidi unir. Se você consegue unir, você pode até mesmo procurar em livros anteriores que você viu as referências que eles utilizaram. A gente chama aí direto na fonte. E aí você consegue contribuir de uma melhor forma aí para essa leitura, para esse interesse de leitura. Veja que aqui a gente está traçando quase um cronograma aí de planejamento para que você possa ler. O planejamento estratégico na leitura eu considero também como fundamental para que você crie esse hábito e tire o maior proveito possível dos livros que você vai ler daqui para frente. A outra dica é com relação à indicação. Às vezes a gente fica muito ansioso, dependendo do grupo que a gente está, de seguir as indicações que as pessoas dão. No entanto, o que serve para um não é necessariamente o que serve para o outro. Em casos específicos, como por exemplo, eu estou num programa de doutorado e os professores indicam os livros que vão contribuir para a minha tese. Isso é uma indicação válida que eu tenho que atender, até mesmo porque eu sou pesquisador e vou usar na minha tese. Se não é o seu caso, se você não está nesse mundo e realmente pega uma indicação de um amigo, de um outro, considere os pontos anteriores para saber se essas coisas vão de encontro com os seus objetivos de leitura, se você vai conseguir aproveitar o máximo desse tempo que você vai estar investindo na leitura de um livro, tá ok? Oitavo você precisa cumprir alguma exigência acadêmica. Às vezes os professores não indicam livros, só que é natural que você perceba quais são seus gaps, quais são suas falhas na compreensão de um determinado assunto. Por exemplo, eu quero entender mais de mitologia. Quando você fala entender mais de mitologia, você está falando de um leque de mitologia. Tem mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia, tem muitas mitologias. Então, é necessário você entender quais são suas falhas. Então, por exemplo, eu quero entender sobre mitologia porque faria bem para o meu estudo. Ok, comece entendendo quais são os tipos de mitologia para que depois você consiga se direcionar. Veja, você consegue melhorar o seu conhecimento na sua exigência, sendo de acordo ou não com a exigência acadêmica. Tudo isso fazendo o quê? Refletindo do porquê você vai ler e o que você vai ler, tá ok? Vamos lá na 9ª dica. Como é o seu hábito de leitura? Isso é fundamental. Por quê? É muito comum que a gente tenha aquela leitura automática. Então, é muito comum que a pessoa está lendo, e no meio da página, ela se perca no que está lendo. Ela continua lendo, ela folheia a página e fala, puxa, mas o que eu estava lendo mesmo? De repente, ela passa várias páginas sem entender, sem pensar, refletir sobre o que está lendo. E aí vem uma frase interessante, puxa, isso me chamou a atenção, daí ela volta para a leitura. Mas a pessoa divaga. Eu já conheci muitas pessoas que, no hábito de leitura, não conseguem sintetizar o que estão lendo, porque, na verdade, não conseguem atenção. Então, o hábito de leitura, você vê como está o seu hábito de leitura e como você lê, é fundamental para que você consiga até mesmo criar a sua atenção e o seu foco, para que pessoas muito ansiosas, pessoas que têm aí problema com ansiedade, às vezes até depressão, se conseguir treinar esse hábito de leitura do momento presente, entender o que está lendo, com certeza vai não só tornar a leitura muito mais prazerosa, como a vida muito mais prazerosa. No número 10, a gente fala de mais uma questão importante. Ler é apenas um hábito, mas leia com inteligência, leia com sabedoria. Por quê? É necessário, quando você escolher um livro, você ser humilde e ser realista e entender se aquela linguagem é a sua linguagem.
Então não adianta você começar, puxa, eu vou ler esse livro que é chique. Só que na hora que você vai ver a linguagem, não é uma linguagem que você conhece, não é uma linguagem que você está habituado. Consequentemente, você vai se desinteressar pela leitura, vai achar a leitura chata e ainda vai falar mal do livro. Isso é muito comum acontecer. Então, quando você lê um livro, veja se a linguagem desse livro está nivelada de acordo com os seus conhecimentos. Se que você fala assim, puxa, esse livro é bacana, ele vai me ajudar e eu estou entendendo, está gostoso ler o livro. A linguagem sempre tem que estar de acordo com a sua linguagem pessoal. E aí a gente volta na questão de você associar essa linguagem com algum assunto seu de interesse. Por exemplo, puxa, eu li um livro de mitologia, e a gente volta a falar de mitologia como um exemplo, e aí você vai ver assim, puxa, mas ele falava de uma mitologia assim, assada, eu não entendi. Ok, muito legal isso, porque se você entendeu a linguagem e não entendeu essas coisas específicas, procure livros que possam te complementar nessa leitura, que possam trazer esse conhecimento para você, para que você entenda o contexto e vá criando sinapses de alocação ali, de compreensão do universo como um todo. E 12, você leu alguma coisa anterior que ficou faltando? Novamente é nesse sentido, de você refletir se ou a leitura, ou não só a leitura, mas seu contexto, tá? Se o seu contexto exige alguma coisa específica que ficou faltando. Às vezes algum grupo que você está inserido ou começando a se inserir, acaba por usar linguagem, histórias que você não entende muito. Se você mudou de cidade, a história da cidade. E aí é muito interessante você entender se esse contexto que você está inserido está te suprindo. Se não suprir, procure leituras. E por fim, a gente vai falar sobre uma coisa bem importante. Metas e prazos. Quais são suas metas e qual é o seu prazo de leitura? Isso mesmo, planejamento. Se coloque dentro de uma meta e um prazo. Eu vou ler esse livro em tanto tempo. Real, tá? Isso é muito importante, porque as pessoas, quando falam de metas, criam aquelas coisas do imaginário e do além. Então, você tem que criar metas reais. Quanto tempo eu posso disponibilizar por dia? Quantas páginas eu leio nesse dia? Leio com atenção. Então, quanto tempo eu terminarei esse livro? Muito fácil, muito simples e muito real. Não tem problema se você ler devagar, se é 6 meses, um mês, um ano. O importante é você tornar disso um hábito, fazer disso uma sequência de hábito, que você vai ver que o seu tempo lá de leitura, não só o tempo para ler, sua compreensão do universo, vai ficar cada vez melhor, tá certo? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, pode colocar nos comentários aqui, não só se vocês gostaram, mas também solicitando novos vídeos, que a gente está à disposição. Um grande abraço e até a próxima!